Boa tarde e noite a todos que nos acompanham no canal do Peter Shaw e Ronaldo Coutinho. Hoje é o dia da previsão dos 15 dias, amanhã é estendida. Se inscreva, acione o sininho, já temos aqui a previsão do Peter de quarta, a previsão rápida que fizemos ontem no final do dia e a situação da laninha aqui afetando todo o nosso Brasil e outros lugares. Então acompanhem bem o nosso canal, se inscrevam e dê o like e compartilhem. Antes de ir para a previsão propriamente dita, né? Vamos mostrar aqui a imagem do radar. Nós temos aqui, ó, primeiro do satélite, o canal de umidade nesse sentido aqui associado à frente fria. Tem umidade também aqui na região do Nordeste, alguma coisa aqui no Sul e mais seco aqui e uma frente fria entrando aqui na cidade de Buenos Aires. Na imagem do radar, nós temos o que? Áreas de chuva aqui no Paraná. Tem chuva em vários pontos de São Paulo, inclusive aqui chegando na grande São Paulo, onde poderemos ter algum risco de algum temporal no decorrer de hoje. No Rio de Janeiro também está tendo alguma chuva forte, pode ter algum temporal no Rio agora nas próximas horas, pode trazer algum transtorno no Rio, na Grande Rio, nessa parte aqui do litoral central do Rio, na área serrana. Então essa região aqui do Rio de Janeiro pode ter alguma chuva forte trazendo algum problema. E vários pontos aqui de São Paulo com chuva e trovada, que também, ó, no oeste de São Paulo, que tanto precisa, também está tendo. Pode ter até pontuais com granizo. No Mato Grosso do Sul, ó, bem isolado aqui, ó, de Ponta Porã em direção aqui a parte mais centro, a parte oeste do estado, coisinha pouco aqui no norte, pelo menos onde aparece o radar, né? No do Cimepar também tem uma situação parecida, ó. Nós temos áreas de chuva no Paraná, São Paulo, e aqui um pouquinho aqui no Paraguai e Mato Grosso do Sul, o oeste de São Paulo. Nós voltando para o nosso aqui, a gente vê também aqui, ó, no Paraguai é pouca coisa, infelizmente. Vamos dar uma geral aqui no São Paulo para ver se tem algum granizo. Aqui talvez tenha alguma trovada com granizo, né? Aqui na parte oeste de São Paulo pode ter alguma trovada mais forte com granizo no decorrer de hoje, mas tu vê que tem vários pontos de chuva e trovada espalhados pelo estado de São Paulo. Vamos ver se vai... Ó, aqui formou, aqui pode ter tido algum granizo, ó, deixa eu ver onde é que é aqui, não tem o nome da cidade, mas a nordeste de Presidente Prudente. Vamos ver se aqui também, ó, pode ter tido algum granizo, próxima divisa com o Paraná. Aqui perto de Ourinhos também uma pancada de chuva, vindo nessa direção aqui pegando, ó, tem Ribeirão Preto, a área do Café ali no sul de Minas, divisa com São Paulo, litoral sul de São Paulo também, no Vale do Ribeira também está tendo pancadas de chuva, aqui ó, no Rio de Janeiro, entre a Serra do Rio e a capital, então toda essa região aqui do Rio pode ter algum temporal agora nas próximas horas, alguma chuva forte, temporal de chuva. Aqui em Minas Gerais também está tendo pancadas de chuva na parte centro-noroeste de Minas. Deixa eu ver. Estão avançando aqui na direção de BH, de repente mais no final do dia. Pega aqui também ó, no extremo sudoeste da Bahia, aqui na região do Distrito Federal, Goiânia, divisa com Minas Gerais, também está tendo algumas pancadas fortes de chuva. Então vamos ver agora aqui a previsão para hoje, né? De hoje, quinta-feira até amanhã. Como podem ver, ao norte do Brasil, pouca chuva, mais nebulosidade e chuva. Talvez essas áreas de chuva aqui venham acontecer ou agora à noite ou decorrer de amanhã. Aqui no Amapá também, por enquanto não tem nada, pode ser que venha formar entre a Goiânia e o Amapá, pode ser que venha formar alguma chuva ou trovada com mais intensidade entre a tarde e a noite, final da tarde e noite de hoje ou decorrer da sexta-feira. Então não dá para descartar alguma chuva mais forte entre o litoral atlântico do Amapá até a região da capital Macapá. A parte oeste e sul do Amapá, a chuva é bem mais isolada. Aqui também está tendo algumas pancadas de chuva hoje e também amanhã. Grande parte do Pará vai ter pancadas de chuva ou hoje à tarde, noite ou amanhã, ao longo do dia. E aqui principalmente a parte sul, que está tendo hoje e amanhã. Tem uma linha de chuva pegando essa região aqui, entre o Amazonas e Pará, passando aqui pela região de Manaus. Roraima, pouco ou nenhuma chuva, talvez alguma coisinha hoje aqui e amanhã alguma coisa isolada pelo estado. Sul da Venezuela também, alguma coisa hoje ou amanhã. Então tu vê que ao norte está mais tempo seco do que chuva. Aqui nos Andes colombianos e equatorianos também pode ter alguma pancada de chuva ou neve, dependendo da altitude. Na selva peruana é mais nuvens do que chuva.
todo o Peru mais nuvens do que chuva, um pouquinho mais aqui próximo à cordilheira e em cima da cordilheira alguma chuva ou neve. E na costa pacífica toda ela tempo seco. No Acre está com tempo mais para bom, sol e nuvens, talvez alguma pancada bem isolada, desculpa, assim como a parte oeste do Amazonas. Tempo mais seco aqui, muito mais nuvens do que chuva. Então grande parte do Amazonas, principalmente daqui em direção ao Pará, Rondônia e Mato Grosso, pode ter pancadas de chuva e trovada, incluindo a cidade de Manaus. A Rondônia, a chuva fica mais próxima na região de Porto Velho, norte do estado, divisa com Mato Grosso, e nas outras áreas aqui com a Bolívia, pouco ou nenhuma chuva. Grande parte da Bolívia está indicando mais tempo bom. Aqui, alguma coisa aqui ao norte da Bolívia, pode ter algumas pancadas isoladas de chuva na região, principalmente aqui, ó, nessa parte entre o Acre e Rondônia, nessa parte norte da Bolívia, algumas pancadas hoje, e grande parte do país, talvez amanhã venha a ter alguma pancada, hoje pouca chance. E aqui no altiplano também, chuva ou neve, dependendo da altitude. No Paraguai, alguma coisinha isolada pode ter. Já está formando alguma coisinha aqui na área central, algumas trovadas isoladas agora de tarde, e de repente se espalha entre a noite de hoje ou o decorrer de amanhã, sexta-feira. Pode ser na madrugada amanhecer ou final do dia à noite. O Mato Grosso, pancadas de chuva e trovada como de praxe, um pouco menos intensa aqui na região do Pantanal, fronteira com a Bolívia, e aqui na divisa com o Mato Grosso. Então, o sudoeste, oeste e o sul do Mato Grosso é onde a chuva é mais isolada, períodos maiores de sol. À medida que se afasta ao norte de Cuiabá, na direção aqui centro-sul, já tem chuva e trovada e períodos de melhora, e do meio do estado para o norte a chuva é mais frequente e mais intensa. Pode ter uns pancadões de chuva com mais intensidade que continuam deixando as lavouras muito úmidas em grande parte do Mato Grosso. Pará, a gente já falou, Tocantins também está indicando chuva e trovada e períodos de melhora, chuva mais pesada aqui na região de Goiás. Deixa aqui ampliar o mapa. Então aqui, ó, na região de Goiás, todo o estado, principalmente o centro-norte, chuva, trovada, pega Distrito Federal, Goiânia, pode ter algumas trovadas fortes, alguns temporais de chuva, com ou sem granizo e vento. Aqui na parte sudoeste, oeste e sul do estado, a chuva é um pouco mais isolada. Bem aqui na divisa com Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, pode até passar sem chover hoje e talvez amanhã. O Mato Grosso do Sul, as chuvas são bem isoladas, como a gente já viu ali no radar, uns pontinhos por aqui, mas de maneira geral, grande parte do estado passa sem chuva hoje. Talvez nessa sexta-feira e sábado a gente venha a ter alguma coisa isolada, também pegando aqui a região da Cevale e da Copa Sul, pode ter algumas pancadas isoladas de chuva, mas grande parte do estado é muito pouco, nada que ajude nas lavouras. Qualquer chuva ajuda, mas no sentido de ajudar mesmo demora. São Paulo está tendo chuva e trovada nessa região, grande parte do estado está tendo em vários pontos, como vocês viram no radar, vários pontinhos com chuva e trovada. Aqui, inclusive, alguns temporais de granizo não dá para descartar. Aqui na capital paulista pode ter alguma chuva forte até o final da tarde e noite de hoje. No todo o nordeste e o leste de São Paulo também com chuva, trovada e períodos de melhora. Uma parte dessa chuva vem amanhã, uma parte hoje, uma parte amanhã. São Paulo, capital, tanto hoje quanto amanhã, tem que ficar atento. Triângulo Mineiro também tem chuva, principalmente essa pontinha aqui talvez até passe sem, mas grande parte do Triângulo Mineiro tem chuva e trovada tanto hoje quanto amanhã. Pode ter nessa faixa aqui mais vermelha do mapa, nós poderemos ter vários pontuais desde o Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais, leste de São Paulo e centro-leste, oeste do Rio de Janeiro. Nessa região aqui não dá para descartar chuva forte, temporal de chuva, temporal com granizo, chuva e vento, só temporal de granizo, só temporal de vento, enfim, momentos de tempo mais severo pode ter pontualmente dentro dessa região aqui. Então o pessoal tem que ficar bastante atento, principalmente nessas áreas que normalmente são recorrentes em alagamento. Como acontece aqui, pode acontecer na região aqui de BH, na região de Goiânia, Brasília, várias cidades aqui do centro-leste do Mato Grosso, Goiás principalmente, que já está sofrendo bastante, sul do Tocantins, até aqui na divisa com a Bahia também não dá para descartar, e aqui o estado do Rio já está tendo, essa região aqui entre Juiz de Fora, Serra Fluminense, a Grande Rio, aqui a parte do litoral sul do Rio, o litoral central do Rio, essa região aqui está tendo chuva e trovada e pode ter, entre agora até a noite, algum temporal forte na região que possa trazer algum transtorno. Então São Paulo, Rio, BH, Goiânia e Brasília
tem que ficar bastante atento entre hoje e amanhã. No Espírito Santo finalmente deu uma trégua. Tem tempo entre algumas pancadas isoladas de chuva, pode ter aberturas de sol aqui mais ao norte, hoje ou amanhã. Então diminui aqui a intensidade da chuva, o norte do Rio também. Aqui o norte e nordeste de Minas, o tempo está um pouco mais calmo, mais nuvens do que chuva nessa grande área aqui. Aqui está tendo chuva e trovada, que a gente já viu no radar. Então do norte, noroeste e oeste de Minas, toda essa região aqui pode ter problemas com excesso de chuva. O Mato Grosso a gente já falou pouca chuva, o Paraguai também e seco no norte da Argentina. Agora no decorrer do sábado, domingo e segunda-feira. Ao norte do Brasil as chuvas diminuem bem. Então aqui no Amapá ela aumenta um pouquinho no interior e aumenta um pouco no litoral. Então hoje, sexta-feira e fim de semana e segunda teremos pancadas de chuva em todo o estado do Amapá, algumas fortes, outras mais fracas, mas tem instabilidade. Na Foz do Amazonas também, Macapá, Belém, mesma situação. Diminui a chuva aqui no norte do Pará, diminui bem a chuva, pouca chuva ou nada de chuva no fim de semana e segunda-feira aqui em Roraima. Aqui no Amazonas dá uma diminuída, mas ainda tem pancadas de chuva e trovada entre o fim de semana e segunda-feira, com intervalos de tempo seco. No Acre, pouca ou nenhuma chuva. Avança um pouquinho aqui no norte do Peru, Equador. Pouca coisa mais na parte sul da Bolívia, extremo sul da Venezuela. Grande parte da Venezuela e Colômbia que aparece aqui no mapa é pouca chuva. Grande parte entre as Guianas e o Suriname também. Só nessa parte aqui, fronteira com o Amapá, que tem mais. Aqui na cordilheira entre o Equador e a Colômbia, pouco mais de chuva. Nessa parte norte do Peru, a região andina do Peru também, pré-andina. E aqui nessa parte baixa da selva, pancadas isoladas. Na Bolívia, pancadas isoladas no fim de semana. Pode chover bem num canto e em vários outros só nebulosidade. Um pouquinho mais aqui na direção do altiplano, vindo para os Andes. Aqui na Rondônia aumenta a chuva no fim de semana. Grande parte do Amazonas, tirando a parte norte e o Acre. O Acre, de repente, alguma pancada isolada não dê para descartar. Rondônia aumenta a chuva, algumas trovadas podendo ser fortes aqui no norte de Rondônia, divisa com Mato Grosso e Amazonas. A parte centro-sul do Amazonas. Manaus pode ter períodos maiores de tempo seco. O centro-sul do Pará e o litoral sul do Pará também, toda a divisa com Maranhão, Tocantins, tem condições de chuva que pode ser forte durante o fim de semana. Alguns toró d'água não dá para descartar. Mantém a chuva significativa em todo o Tocantins, com períodos de chuva forte, períodos de melhora, capital Palmas também. A metade norte do Mato Grosso tem chuva, trovada e períodos de melhora ao longo do dia, no fim de semana. E a parte do sudoeste, oeste e sul do Amazonas, incluindo Cuiabá, algumas pancadas isoladas de chuva. Algumas áreas vão passar sem, outras não. Então, nas áreas aqui ao sul de Sinop, Sorriso, tem períodos maiores de sol, mas tem pancadas isoladas. Do centro para o norte o sol aparece menos e a chuva é mais constante e mais intensa. No Pantanal, menor chuva, infelizmente. No Mato Grosso do Sul a chuva é pouca, pode ser que passe o fim de semana com pouca chuva e alguma coisa na segunda. Na segunda-feira está querendo prometer alguma coisinha de chuva aqui na parte mais sul do Mato Grosso do Sul no final do dia à noite. Vamos ver, torcer para que mantenha. O Paraguai também aumenta um pouquinho a condição de chuva entre o domingo ou segunda-feira na região. Fim de semana é pouca. Aqui no norte da Argentina também, talvez mais ali no domingo para segunda. Então, de qualquer maneira, entre sábado, domingo e segunda, alguma chuva isolada no Mato Grosso do Sul, podendo também pegar o sul, a região de Campo Grande, mas no geral é pouca. Muitas áreas podem passar totalmente sem. O sudoeste e sul do Goiás também não é muita chuva, mas aqui a parte centro-norte continua com chuva significativa, toda essa área de Minas, Triângulo Mineiro, o centro-leste de São Paulo, começa a ter tempo bom na maior parte do fim de semana na parte centro-oeste de São Paulo, sul de São Paulo. Se tiver chuva nessa região, são pancadas isoladas. Já teve uma chuvinha hoje que deu uma ajuda, talvez amanhã. No Rio também. Na passagem de ano, provavelmente tem chuva no Rio de Janeiro, pode ter chuva em São Paulo, em BH, Goiás, Brasília. Nessa faixa aqui pode ter chuva durante a passagem de ano. Não chuva muito forte, mas antes pode ser que tenha. Um pouco antes, no Rio de Janeiro, pode ter chuva forte. Aqui em São Paulo tem condição de chuva, de repente até alguma chance de chuva na hora da corrida da São Silvestre. Pequena chance, mas tem.
principalmente à tarde e noite. Algum temporal isolado não se descarta, seja no sábado ou no decorrer do domingo. Então, de sexta para sábado, poderemos ter alguma chuva na Grande Rio, na Grande São Paulo, BH, Goiânia e Brasília. Tu vê que começa a voltar lentamente a chuva aqui no norte e nordeste de Minas, mas ainda nesse fim de semana, essa região verde aqui é pouca chuva. Isolada se tiver. Grande parte de Minas tem chuva, toda essa faixa aqui, esse canal de umidade tem condição de ter pancadas fortes de chuva que venham trazer transtorno em várias cidades. Desde o Pará, Mato Grosso, Tocantins, Goiás até o Rio de Janeiro, passando por essa faixa central de Minas, pegando o BH. Espírito Santo e Centro-Oeste de São Paulo e Nordeste de Minas, pouca coisa, assim como o Mato Grosso do Sul. Nos próximos 10 dias, a chuva é bastante significativa em grande parte da região. Melhora a chuva aqui no norte do Peru, chove um pouco mais nos Andes em direção ao Brasil, então toda a selva peruana de hoje até o dia 9 de janeiro, pancadas de chuva e trovada, algumas fortes ao longo desses dias. A chuva também fica assim no sul da Colômbia, toda a fronteira com o Brasil, sul da Venezuela. Melhora um pouquinho a chuva em Roraima, não é muito, mas melhora. Nas Guianas e Suriname também, principalmente daqui em direção ao Pará. Toda a área aqui do Amapá, chuva forte na costa atlântica, Marajó. Grande parte do Pará chove forte. Centro, sul e leste do Amazonas. Manaus pode ter algumas pancadas fortes de chuva dentro desses 10 dias. Pará, Tocantins, muita chuva. Aqui a região do centro-sul do Tocantins, centro-norte e leste do Mato Grosso. Toda essa região aqui chove muito, continua atrapalhando a safra de verão. Então essa primeira quinzena de janeiro é problemática em toda essa área de produção aqui do Brasil. Desde do sul e do norte de Rondônia, Amazonas, centro-norte do Mato Grosso, centro-sul do Pará, toda a região do Mato Piba, Goiás e aqui o sudeste. Tu vê que na Bolívia dá uma pequena melhorada na chuva. Ó. Na parte baixa da Bolívia pode ter pancadas boas de chuva nesses 10 dias. Não é muita coisa, mas ajuda. O Pantanal também pode ter algumas chuvas um pouquinho melhores. No Mato Grosso do Sul, melhora um pouco mais ali do dia 2, 3, 4 para frente, a chuva se espalha um pouco mais no estado. Não é para resolver o problema da estiagem, ajuda. Aqui no sul, talvez muitas lavouras já tenham sido, então pode ajudar no início do plantio da safrinha do milho, nessa região aqui. E se for possível fazer em 2 etapas o plantio em janeiro e começo de fevereiro, talvez seja bom, porque mais lá na frente vai enfrentar problema de falta e excesso de chuva e também problemas com frio chegando cedo. O Paraguai também dá uma melhorada na condição de chuva à medida que a gente avança dentro de janeiro, mas muitas regiões aqui já é tarde, assim como o norte da Argentina. O São Paulo, do centro para o oeste, a chuva dá uma melhorada agora em janeiro. Do centro para o leste e sul do estado, chove com mais intensidade, pode ter períodos de chuva forte na Grande São Paulo, causando transtornos. E nessa região aqui, ó, centro-norte, leste do Mato Grosso, sul do Pará, Tocantins, boa parte de Goiás, passando por Goiânia, Brasília, pegando toda essa faixa central, saindo aqui no leste de São Paulo e centro-oeste do Rio, toda essa região aqui chove muito. Então, poderemos ter transtornos dentro dessa primeira quinzena na região de Goiás, centro-leste do Mato Grosso, centro-sul do Tocantins, toda essa área central de Minas Gerais, até mesmo norte e noroeste de Minas. Aumenta um pouco a chuva aqui no nordeste, volta a ter algumas pancadas boas de chuva no Espírito Santo, não é muito, mas volta gradativamente, principalmente na região de Serra, do centro para o sul do Espírito Santo, na Grande Vitória. Na Grande Rio poderá ter problemas, todo o estado do Rio vai ter um período de muita chuva agora nesses primeiros 10 dias de janeiro. Isso vai atrapalhar o turismo, vai atrapalhar as lavouras, pode trazer transtorno nas serras com deslizamento, queda de barreira nas estradas, alagamento, saída de nível de rios, todos aqueles problemas de decorrência de chuva excessiva, aliado a temporal de chuva, temporal de vento, temporal de granizo ou temporal mesmo quando pega os 3 juntos. Então, tudo isso aqui pode acontecer dentro dessa grande faixa marrom do mapa e até esses primeiros 2, 3 tons de vermelho, que pega grande parte de Minas, pega o centro-leste e nordeste de São Paulo, capital, até o litoral. Então, todas as áreas de serra aqui, o pessoal tem que ficar bastante atento. Erosão, prejuízo nas estradas, nas ferrovias, chance de alagamentos,
de queda de barreira, deslizamento, saída de leito de rio. Compensação pode ajudar no setor elétrico aqui do Centro-Oeste, na bacia do São Francisco, alguma coisa na bacia vem para o Paraná, então melhora um pouquinho essa parte da energia. Não resolve nem de longe, mas começa a dar uma pequena melhora. Então, nessa primeira quinzena de janeiro, problemas no Mato Grosso, Tocantins, Mato Piba, Goiás e boa parte de Minas, quase todo o Rio, Norte, Nordeste e Leste de São Paulo e Litoral. O Centro-Oeste de São Paulo, um ou outro temporal isolado não se descarta, e o Mato Grosso do Sul, de toda a região Centro-Oeste, Norte e Sudeste, o Mato Grosso do Sul é o que menos é favorecido pela chuva. Ela vem, para muitas lavouras é tarde, vai ajudar na recuperação das pastagens, na diminuição do calor e também no plantio do milho safrinha. Paraguai também tem chuva, mas longe de ficar recuperado. Aqui a gente vem agora para as anomalias. Essa aqui é dos primeiros 10 dias, de hoje até o dia 6, 7 de janeiro. Tu vê que quase todos os países que fazem fronteira com o Brasil, até o centro-norte da Bolívia, toda essa região aqui, chuvas abaixo da média. O Acre começa a ficar mais seco que o normal, o oeste do Amazonas, norte e noroeste do Amazonas, do centro para o Pará, Rondônia e Mato Grosso, a chuva ainda fica acima do normal. Manaus fica no meio termo. Roraima começa a diminuir a chuva, muita chuva no Amapá, todo o Pará praticamente, metade norte e leste do Mato Grosso com muita chuva, o Pantanal continua devendo a chuva, praticamente toda a Bolívia, boa parte do Paraguai, boa parte do Mato Grosso do Sul, e esse canal de umidade descendo aqui, Mato Grosso, Tocantins, Goiás e grande parte de Minas, Rio, Norte, Nordeste e Sul de São Paulo. Essa região aqui continua indicando uma condição de chuva bem significativa. Então, vamos ter problemas nessa região aqui, na estrutura física, né? Estrada, ferrovia, hidrovia, problemas nas serras e morros em relação ao deslizamento, alagamento, saída de leito de rios, mas melhora a parte do setor elétrico. Não resolve, mas melhora. Atrapalha a agricultura, trazendo erosão e prejuízo nas lavouras. No Mato Grosso e Tocantins, Mato Piba, continua muito úmido. Aqui o problema é o excesso de umidade, não dá para tratar, não dá para colher para quem estiver em fase de colheita, mas principalmente tratamento, entrada de maquinário nas lavouras, está bem complicado. E aqui o problema continua sendo a pouca chuva. Nessa região aqui da Cevale, da Copaçu, muitas lavouras praticamente já se foram. A recuperação não vai ser muito grande não, mas ajuda. Nas outras áreas dá uma ajuda também nessa região, mas esse tempo mais seco preocupa. Em São Paulo melhora, principalmente o Centro-Oeste, que andava mais seco, começa a recuperar um pouco a chuva em janeiro. Chove mais na parte norte, nordeste e leste de São Paulo e litoral. No Paraguai continua ruinzinho. No Nordeste de Minas e Espírito Santo, essa primeira quinzena de janeiro reduz mais a chuva. Aqui é muito bem-vinda a redução, assim como no sul da Bahia. Aí agora, até do comecinho ali do dia 2 até o dia 9, mais ou menos, até o começo 10, 12 de janeiro, nós temos o quê? Mantém a diminuição de chuva na parte de Roraima, noroeste do Pará, centro-norte e oeste e noroeste do Amazonas, todo o Acre, quase todo o Peru. Melhora a chuva à medida que a gente se aproxima da metade de janeiro na Bolívia, melhora em Rondônia, continua com chuva acima da média no Mato Grosso, melhora um pouco no Mato Grosso Sul, continua com muita chuva no Pará, Amapá, Tocantins, muita chuva ainda em Goiás, Minas, Norte, Nordeste, Sul e litoral de São Paulo, Rio de Janeiro, volta a aumentar a chuva no Espírito Santo, começa a voltar a chuva no Nordeste de Minas, começa a voltar a chuva também no centro-leste da Bahia. Então, essas regiões aqui em verde e azul ficam acima do normal. Aqui no Mato Grosso do Sul, como a gente já havia falado lá atrás, final da primeira quinzena e início da segunda quinzena dá uma melhorada aqui no Mato Grosso do Sul, melhora em todo o estado de São Paulo e começa a reverter um pouco aqui entre o Paraguai e Paraná. E nessa área aqui é problemática. A primeira quinzena de janeiro é problemática em grande parte do Sudeste. Goiás, Distrito Federal, BH, São Paulo e Rio exigem bastante atenção nesses próximos 10, 15 dias. Aqui é a anomalia dos 15 dias, de agora até o dia 12, 13 de janeiro. Ao norte,
diminui muito a condição de chuva. Começa a ter períodos maiores de tempo seco, chuva fica abaixo do normal em todo o Peru, toda a Colômbia, Venezuela, Roraima, extremo noroeste do Pará, grande parte do Amazonas, principalmente o centro-norte e o oeste do Amazonas, o Acre acentua, o oeste de Rondônia, grande parte da Bolívia, alguns trechos do Pantanal chove menos. No Mato Grosso chove bastante nessa primeira quinzena, chove bastante no Pará, Amapá, Foz do Amazonas, Tocantins, Goiás, e aqui ó, o Mato Grosso do Sul, Centro-Sul, termina a primeira quinzena com chuva irregular abaixo da média, o norte melhora. São Paulo, no geral, dá uma melhorada, ficando mais neutro aqui, um pouquinho melhor dentro dos primeiros 10 dias. Paraná, Paraguai, no geral, tem chuva, mas não é o Abrastemp. Aqui, por causa dos primeiros 10 dias, agora até o dia 5, 7 de janeiro, que chove menos, aqui fica um pouco negativo, mas a chuva começa a retornar do dia 10, 12 para frente, vai aumentando a chuva no Espírito Santo, que na média fica abaixo do normal, mas ele vai melhorando à medida que avança janeiro. Agora, essa faixa aqui chove muito acima do normal nesses próximos 15 dias, pegando o Rio, a metade leste e sul de São Paulo, capital São Paulo, Rio, BH, Goiânia, Distrito Federal, bastante atenção nessa região e Palmas também no Tocantins. Na temperatura, o de praxe, né, em termos de mínima, grande parte do Brasil, aquela noite quente. Nessas áreas mais alaranjadas, amareladas, mínimas de 23 a 27 graus. Grande parte fica entre 18 e 23 graus de mínima. E nessa área aqui mais colorida do mapa, onde tem um pouco mais de ar frio e altitude, as temperaturas ficam mais agradáveis de manhã cedo. Boa parte dessa região entre 15 e 19 graus, 20 graus, 18, 17, fresquinho em Goiânia, fresquinho aqui na região de Brasília. Campo Grande alivia um pouco. O centro-sul do Mato Grosso do Sul amanhece um pouquinho mais fresco de hoje para amanhã. Grande parte do estado de São Paulo fica mais fresquinho, Paraná, a área serrana de Minas Gerais abaixo de 10, fresquinho na área serrana do Rio, na capital do Rio entre 20 e 22, Vitória de 21 a 24 graus, BH de 17 a 19, São Paulo entre 15 e 18 graus, dependendo do local, fica mais fresquinho nessa sexta-feira e fim de semana também. Vai subindo lentamente a temperatura, nas outras áreas o calor normal e aqui muito quente. As máximas. Nós temos grande parte do Brasil com máximas entre 28 a 33 graus. Boa parte do Amazonas nessa faixa, 33, 34 aqui, talvez nessa parte do Amazonas, Acre, essa parte aqui dos países também na selva. A Rio Branco pode chegar a 33, 35, Porto Velho 33, 34, Manaus, Belém 30, 32, Boa Vista 32, 34, Macapá 30, 32, Cuiabá 30, 32 ou até menos de 30, Palmas também, Goiânia e Brasília não passa muito de 24, 26 graus, bem fresquinho, abafado na selva boliviana, na selva peruana, onde nas montanhas faz frio. Aqui, ó, aqui muito calor no Paraguai. Nessa região aqui do Paraguai pode ter máximas de 40, 43, 44 graus aqui também. Assunção, Paraguai, passa dos 40. A parte oeste e sul do Mato Grosso do Sul de 34 a 37 graus. Campo Grande provavelmente 35, 36. Aqui São Paulo talvez não passe muito de 26, 28. No Rio também. A Vitória uns 30 graus. BH não passa muito de 24, 25. Fresquinho nessa região mais azul aqui do mapa. Vai manter assim. No fim de semana, sábado, domingo, não esquenta muito. Esquenta mais nessa região. Aqui, ó, nos próximos 10 dias, nós teremos o quê? Temperaturas abaixo do normal nessa grande área azul, no branco normal, aqui continua quente, acima do normal, nessa faixa mais aqui do centro-sul do continente, Paraguai, na Argentina, pedaços aqui do Mato Grosso e pedaços do Paraná. Mas grande parte aqui, por causa da chuva, dá uma diminuída, nem frio, nem quente. Isso pode atrapalhar o turismo nas praias, porque fica um tempo mais instável, atrapalha turismo em parques aquáticos, a temperatura não sobe muito, facilita alguma coisa de meia estação, alguma coisa de cafezinho, dificulta a venda de sorvete,
ajuda um e prejudica o outro, mas o mais importante é que diminui aquele calorão e fica com chuva melhorando as bacias na parte energética. Então não deixe de se inscrever no nosso canal, acionar o sininho, dar o like, compartilhar os diversos vídeos, aqui no canal do Peter também, e para quem quer acompanhar aqui ao vivo a partir do dia 7 ou 10 de janeiro, no Pense Jornal às 19 horas de segunda a sexta. Da Climaterra, voltamos amanhã, Ronaldo Coutinho.